Depois da correção até os 100 mil dólares, o Bitcoin tem dois caminhos daqui para frente. Continuar a sua correção e muito provavelmente marcar um fundo de ciclo ali nos 80, 70 mil dólares e confirmar que nós estamos entrando em um bear market, em um momento, em um ciclo, em uma tendência de baixa, ou se recuperar, voltar para os 120 mil dólares e renovar a máxima histórica, confirmando que nós continuamos numa tendência de alta e seguimos no ciclo de alta do mercado. Nós vamos analisar essas duas possibilidades no vídeo de hoje, entender o que poderia fazer o Bitcoin chegar nos 70 mil dólares, passar para uma correção maior, na verdade continuar essa correção que já está acontecendo, ou fazer o mercado se recuperar e manter a tendência de alta e discutir quais fatores são mais fortes e qual que é a maior probabilidade daqui para frente, para que no final do vídeo você consiga saber o que fazer e investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui do canal. Então lembrando, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui, a gente tem a meta de 15 mil inscritos até o final do ano, vai ser muito legal ter você do nosso lado. Pessoal, antes de começar o vídeo, um convite muito especial. Se você quiser bater um papo comigo no WhatsApp e receber uma análise gratuita da sua carteira, gratuita mesmo, eu mesmo avaliando a sua carteira, analisando as suas criptos e conversando com você para tirar suas dúvidas, te passar dicas sobre o que fazer nesse momento, considere fazer parte da nossa consultoria gratuita. Só clicar aqui embaixo, em menos de 2 minutos, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, em menos de 2 minutos você cai no formulário, preenche como é que está a sua carteira, coloca suas dúvidas, cai no meu WhatsApp e a partir daí a gente bate um papo por lá. Sei que tem muita gente com muita dúvida, muitos investidores que eu conversei há meses atrás voltaram a me mandar mensagem, pessoas que eu fiz análise gratuita há semanas, meses atrás, me mandaram mensagem nessa última semana falando: Gabriel, porra, obrigado, você me ajudou muito em termos de posicionamento, ou até mesmo para tirar novas dúvidas. Fala: Gabriel, estou fazendo isso aqui no momento, o que você acha? É um momento essencial que você não tenha dúvidas. Pode ser um divisor de água na sua carteira, no seu patrimônio, nos seus objetivos ao longo dos próximos anos. Então me disponho aqui, junto com o meu time, a gente conseguir analisar e te responder com todo o carinho do mundo a partir do momento que você preencher aqui o nosso formulário de consultoria gratuita. Tudo isso sem te cobrar nada. O foco realmente é te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Te espero lá. Turma, vamos lá, sem grandes enrolações. Eu venho estudando nesses últimos dias tudo que está acontecendo no mercado, tá? E fazendo um apanhado de informações e tentando entender esse momento que a gente está vivendo da melhor forma possível. A ideia é no vídeo de hoje trazer todas essas informações para que juntos a gente consiga discutir sobre esse momento de mercado. Primeiro ponto que eu queria discutir aqui é como a correção que nós estamos vivendo é uma correção normal. Eu sei que tem muita gente que está com muito medo por essa correção estar acontecendo dentro de um período que ninguém achava que ia rolar correção. Todo mundo tinha ancorado uma expectativa de que, novembro, dezembro ali, final de trimestre de 2025, é final de ciclo por conta do ciclo de 4 anos, então é o momento de tudo explodir, é o momento da out-season. Muita gente ancorou essa expectativa de forma errada porque se baseou nos ciclos do passado. E eu venho comentando aqui que não dá para se basear no ciclo do passado porque o ciclo de cripto mudou. Enfim, vamos ignorar essa parte e analisar de um ponto de vista racional. Hoje, quando a gente vê nesse ciclo de alta as correções que o Bitcoin passou, a gente viu uma correção de 20%, uma correção de 30%, outra correção de 30% e agora a correção atual de 20%. Não quero falar aqui de média móvel, nada disso, tá? Suporte, resistência, blá blá blá. Não, só quero mostrar que, olha, o Bitcoin ele já passou por correções desse tamanho ou até mesmo piores ao longo desse ciclo de alta. Então, é natural o que está acontecendo, pelo menos uma vez por ano, Bitcoin passa por um movimento como esse. 2025, no caso, ele já passou ali na época do tarifaço, está passando por uma outra correção. Em todas as outras vezes, ele se recuperou e marcou um topo maior do que o topo anterior. E uma outra sinalização de que o momento que nós estamos vivendo é um momento normal, natural dentro do mercado, é quando a gente analisa o indicador de medo e ganância. Em todas essas correções que o Bitcoin caiu 20%, 30%, o que aconteceu? O mercado ficou extremamente pessimista, extremamente falando: fim de ciclo, meu Deus, caos, o mundo vai acabar, vendam tudo, fuja para as colinas. Então, tá tudo exatamente igual foi em outros momentos. As preocupações são as mesmas. A narrativa é a mesma. A economia americana, a inflação, os institucionais estão vendendo, as liquidações, não vai ter corte de juros. Tudo isso quando o mercado corrigiu em 2024, em 2025 e agora no final de 2025 também,
a narrativa, o discurso foi muito parecido em todas as ocasiões, o tamanho da queda muito parecido, o quanto Ethereum, Bitcoin e Solana caíram também muito parecido, tudo muito parecido desde as quedas que começaram ali em 2023 e o mercado veio se recuperando. Mas ainda assim, a gente tem que questionar. Gabriel, agora o mercado vai se recuperar de novo? Ou essa queda não vai ter força para se recuperar e o Bitcoin vai cair ali para um patamar de 80, 70 mil dólares? Por que eu estou falando 70, 80 mil dólares, tá, gente? Eu acho que esse é uma zona de valor que, se a gente realmente entrar no bear market, isso pode marcar um fundo de ciclo, tá? Por alguns motivos. Primeiro motivo é o preço de liquidação do Michael Saylor. Então, se bater esse preço, o Michael Saylor vai captar dinheiro, vai se endividar doidado para comprar Bitcoin. É o custo médio de aquisição dos ETFs. Então, o custo médio de compra de todo mundo que comprou via ETF nos Estados Unidos é 70 e poucos mil dólares. Então, muito provavelmente esse investidor ele vai ter um outro incentivo para comprar, porque o preço do Bitcoin voltou para o seu preço de compra. Isso marcaria uma correção ali de cerca de 40% a 50% do Bitcoin, que já seria uma correção grande o suficiente para o mercado se convencer de que valeria a pena voltar a comprar com muita força. São vários pontos que dá para argumentar que esse seria um fundo de ciclo, mas primeiro a gente precisa entender se o Bitcoin de fato a tendência é continuar caindo ou é voltar a subir. Mas eu queria destacar as pressões de curto prazo que estão fazendo o mercado corrigir nesse curto prazo e que podem fazer a correção continuar e ser uma correção maior. Certeza macroeconômica, venda dos long-term holders, baixa demanda nos ETFs e medo de uma crise sistêmica no mercado. Vamos falar primeiro sobre incerteza macroeconômica, que foi o grande estopim dessa queda. Primeiro a gente teve Trump anunciando tarifas contra a China, uma briga geopolítica muito grande. Depois a gente teve Jerome Powell falando que os cortes de juros de dezembro não estão confirmados. Depois a gente teve paralisação do governo americano, então ninguém sabe como é que está a inflação, como é que está o desemprego, ninguém sabe como está nada na economia americana. Isso deixa o mercado às cegas, ninguém sabe qual que vai ser o impacto da paralisação na economia americana. Então o investidor que está comprando, ele fala, vou parar de comprar. Porque agora eu estou dirigindo em meia neblina, não dá para acelerar, eu preciso frear. O próprio Powell, na coletiva dele, ele deu essa analogia. Ele falou, estou dirigindo na neblina. Quando eu estou dirigindo na neblina, não tenho nenhum indicador para basear minha tomada de decisão. O que eu faço? Eu reduzo a velocidade. Então isso dá para entender um pouco essa redução de risco global, tá? Global, todos os mercados de investimento corrigiram. Dólar subiu, que significa que pessoas estão saindo de ativos mais arriscados para ir para moeda segura, tá? Ouro, nem preciso falar, renovou a máxima histórica. E juros futuros nos Estados Unidos subiu também. Ou seja, investidores indo atrás do investimento mais seguro de todos, que é os juros, a renda fixa americana. Isso, obviamente, foi o gatilho para uma redução do apetite de risco do investidor no geral. Em cripto, especificamente, a gente teve um choque de oferta e demanda. Os investidores de longo prazo, que são aqueles caras que têm bitcoins há mais de 5 anos na carteira, eles fizeram uma grande realização de lucro ao longo desse último mês. Tá? Bitcoin vai ter uma máxima histórica no começo de outubro, tá, gente? Então, outubro inteiro, novembro, esse começo de novembro, esses caras estão vendendo a rodo, os long-term holders, compraram Bitcoin há mais de 5 anos. É o meu caso também. Eu vendi nos 70 mil dólares e nos 100 mil dólares. Esses caras estão esperando para vender agora, só para vocês terem noção. Então, esses caras realizaram muito lucro e, do outro lado, não teve apetite de investidores para comprar. Por quê? Porque por causa de todos esses motivos que eu mostrei. Então esses dois gráficos aqui que eu vou mostrar para vocês, eles mostram muito bem porque o mercado está caindo. Esse gráfico aqui, ó, long term holders. Olha aqui como eles venderam muito nesse último intervalo de final de setembro, outubro e novembro, principalmente, tá? Então esses caras estão desovando bitcoins no mercado. Não sabemos até quando que eles vão vender. Isso é um ponto importante. Se eles continuarem vendendo, continua pressionando o preço do Bitcoin para baixo. E do outro lado não tem demanda, né? Esse gráfico ele mostra o supply de stablecoins, o quanto que está entrando de capital em ETFs e o quanto que as empresas, as treasury companies, MicroStrategy, por exemplo, estão comprando de cripto. Olha como esse gráfico deixa eu abrir aqui, de outubro para novembro ele diminuiu. Ou seja, a gente vinha observando uma tendência de crescimento, né? 300 bilhões de dólares, de junho de 2024 até novembro de 2025, até outubro de 2025, na verdade, 300 bilhões de dólares entraram por meio de aumento de stablecoins no mercado, empresas comprando e ETFs comprando. E esse valor ele diminuiu de outubro para novembro. Gabriel, fudeu! Ninguém mais quer comprar Bitcoin! Calma, cara. Olha ali de fevereiro para março, diminuiu também. E depois recuperou. Em abril recuperou, em maio recuperou, em junho recuperou. E o que aconteceu de fevereiro para março? Bitcoin caiu 30%.
Então, esse tipo de coisa, não tem mais demanda por cripto, pode ser uma situação momentânea, que depois vai se recuperar. A grande dúvida é o que aconteceu em março, que a demanda por cripto caiu e os ETFs não compraram, as empresas não compraram, ninguém comprou stablecoin até que subiu. O que aconteceu ali? Um choque macroeconômico, Trump anunciando as tarifas, aconteceu em março. Todo mundo falou, opa, redução, pisa no freio, não sei o que vai acontecer com o mundo. O que está acontecendo agora em novembro? Governo parado, briga Estados Unidos e China, não sabe se vai ter corte de juros, opa, pisa no freio, não coloca dinheiro em ativos de risco. Cenários muito parecidos. A grande dúvida aqui é entender se tudo isso é passageiro, pressão de curto prazo, ou se o mercado vai continuar tomando na naba ao longo dos próximos meses. Porque se a situação continuar ruim por 2 meses, aí é um intervalo de tempo para o Bitcoin corrigir até 90, 80, 70 mil dólares. Mas se isso virar rápido, aí o Bitcoin volta rápido, entendeu? É essa questão que a gente tem que entender para a gente entender a força do mercado para ele se recuperar. Vou listar aqui então quais seriam os motivos para a recuperação do mercado, todos eles, e quando que cada um deve acontecer, qual que é a força de cada um e a minha visualização, se eu entendo que esses motivos eles são motivos fortes ou motivos fracos, né? Vamos começar pelo acordo entre Estados Unidos e China. Primeiro ponto de incerteza que a gente tinha no mercado, ele foi parcialmente resolvido. Trump anunciou um acordo, foi feito com a China em relação a vários pontos. Diminuiu a tarifa de um lado, diminuiu a tarifa do outro, diminuiu a limitação para a exportação de terras raras, diminuiu tarifas em cima de fentanil, vários pontos importantíssimos dentro da relação comercial Estados Unidos e China. Fiz um vídeo só sobre isso, só analisando esse acordo, tá? Foram resolvidos. Tá bom, esse ponto de pressão do mercado, ele foi parcialmente minimizado, aliviado. Segundo ponto é o fim da paralisação do governo. Aqui já é um pouco mais urgente, tá? Acho que a paralisação do governo começou a ser um ponto bem urgente pro humor do mercado cripto. Nesse momento, o mercado ele precifica que a paralisação vai acontecer no dia 14 de novembro. Ela vai acabar, na verdade, né, no dia 14 de novembro. Hoje já é a maior paralisação da história, são 37 dias de governo americano sem funcionar, sem dados econômicos importantíssimos sendo divulgados e o mercado todo, a economia inteira, meio que às cegas à deriva. Esse é um alívio importante, porque pelo menos os dados começarão a ser divulgados, voltarão a ser divulgados de uma forma mais ampla, principalmente PCE, que é dado de inflação, CPI, outro dado de inflação, payroll, dados de contratações, taxa de desemprego, todos esses dados serão divulgados novamente em novembro. A tendência é essa. Isso vai permitir que o mercado tenha uma avaliação mais completa do que está acontecendo com a economia americana. Pode ser que termine a paralisação e seja divulgado que a inflação está alta pra caramba e que o desemprego parou de subir. E aí isso seja horroroso para o mercado. Não é uma garantia que o fim da paralisação é positivo, mas o fim da paralisação é importante para a gente ter menos incerteza. Ao longo dessa semana nós tivemos algumas discussões relacionadas ao fim da paralisação. Eu venho acompanhando bastante os insiders, né, os analistas ali que cobrem, jornalistas que cobrem a Casa Branca, vem tendo algumas discussões em torno do fim da paralisação. Tem alguns pontos que podem causar uma aceleração desta resolução, tá bom? Como, por exemplo, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, ele mandou ali ter um corte no contingente de voos a partir de voos nos Estados Unidos, nos aeroportos dos Estados Unidos, a partir de sexta-feira, reduzindo o tráfego aéreo em mais de 10%. Por que isso, Gabriel? Justamente porque você não tem mais contingente de pessoas para conseguir fazer uma cobertura, fazer uma administração desse tráfego aéreo e também como um mecanismo de pressionar o governo a voltar o funcionamento dos órgãos públicos o mais rápido possível. Então a gente já está começando a ver alguns pontos de estresse muito grandes dentro da economia americana e já vem sendo discutido muito pelos economistas o impacto dessa paralisação no PIB, no crescimento do PIB americano. Então a tendência é que isso se resolva, segundo o mercado, até o dia 14 de novembro, também conhecido como semana que vem, seria muito bom, tá? Esse alívio dessa tensão. Mas a grande questão aqui é, depois que a gente tiver o fim da paralisação, qual que vai ser a avaliação do mercado em relação à situação da economia americana, em relação aos próximos movimentos do Fed? Porque o grande risco que eu vejo aqui é, de um ponto de vista macroeconômico, as coisas não se desenvolverem num sentido de aumentar o apetite de risco dos investidores. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é o fim do quantitative tightening, um aperto monetário por parte do Fed. Isso é algo positivo, tende a melhorar o cenário de liquidez dos mercados a partir de dezembro. O próprio Fed, o próprio Jerome Powell, anunciou
que eles concordaram com o fim desse aperto monetário a partir do dia 1º de dezembro, na última reunião, muito por conta de um cenário de estresse muito grande no sistema bancário, no sistema monetário americano. A gente viu várias sinalizações de que está faltando liquidez no sistema bancário americano. As taxas de funding, de crédito interbancário explodiram nas últimas semanas. O que isso significa? Significa que os bancos estão demandando muita liquidez emergencial. Está faltando dinheiro para os bancos honrarem com seus compromissos de curto prazo. Então o Fed está tendo que prestar dinheiro para esses bancos, abrir algumas linhas emergenciais, emprestar bonds, títulos de dívidas para esses caras, para tentar ali conter uma situação de estresse dentro do sistema interbancário, uma situação de estresse de liquidez. Isso virou em um momento um risco para o mercado, tá? O mercado interpretou isso como um risco de quebra, risco de crédito. Teve um dia que começou a sair rumor de que alguns bancos estavam quebrando, o mercado corrigiu pra caramba, mas a situação ela já está parcialmente neutralizada, parcialmente resolvida. Isso, de um ponto de vista de aumentar o apetite de risco dos investidores, o fim do QT, é uma sinalização positiva. Só que a grande questão, o grande X da questão que eu vejo aqui, que pode trazer essa demanda de volta para o mercado, é justamente a situação da economia americana e dos cortes de juros. O fim do QT, por si só, ele não é injeção de liquidez no mercado. E ele não é suficiente a ponto de trazer dinheiro novo para o mercado, a ponto de animar os investidores. Uma perspectiva de juros mais baixos no longo prazo é o X da questão. E se a gente não tivesse tido essa fala aqui do Powell, muito provavelmente o Bitcoin estaria acima de 110 mil dólares e não teria corrigido até os 100 mil dólares, tá? Que foi a fala de que os cortes de juros em dezembro não estão garantidos. Tem uma convicção muito grande de que se a gente não tivesse esse problema, esse risco mapeado no mercado, nós estaríamos com o humor do mercado muito melhor e o apetite de risco dos investidores muito mais em alta. Como eu falei, a gente está num cenário de que tem coisas positivas para acontecer, tem catalisadores positivos para acontecer. A grande dúvida é quando? Quanto tempo mais o mercado vai ficar num marasmo, numa ausência de catalisadores positivos e um excesso de catalisadores negativos? E quando que as notícias positivas vão voltar? E essa questão da análise de quando que a gente vai ter e quanto que vai ter de corte de juros, ela é muito importante. Porque, por enquanto, o mercado ele precifica que ali, a partir do dia 10 de dezembro, no dia 10 de dezembro, na verdade, nós teremos um corte de juros de 0,25. A probabilidade atual está de 60% de chances da gente ter esse corte de juros e depois uma probabilidade consideravelmente menor da gente ter outros cortes até o fim do mandato do Powell. A grande dúvida aqui é essa. Primeiro, se a gente tiver corte de juros em dezembro, quanto que ele vai ser suficiente para animar o mercado? Esse corte de juros de dezembro ele vai vir com uma expectativa de que nós teremos mais cortes no próximo trimestre, ou de que nós não teremos nenhum corte até junho, que é quando troca e entra o próximo presidente do Fed. Ou nós não teremos cortes em dezembro, porque se realmente o fim da paralisação do governo rolar agora semana que vem, divulgarem os dados econômicos e mostrar uma economia punjante com inflação subindo, não vai ter corte em dezembro, e aí sim esperem Bitcoin buscando 80 mil dólares e uma correção maior. Porque aí você não tem motivos para aumentar o apetite de risco do mercado. O investidor, que é o que está segurando o preço do Bitcoin, que é o investidor de ETFs, o investidor de empresas e tudo mais, esse cara ele não vai ter apetite de risco para botar dinheiro no mercado enquanto ele não achar que tem corte de juros próximo. Então aqui é um X da questão muito importante. Alguns indicadores macroeconômicos estão sendo divulgados, como por exemplo o payroll do sistema privado. Por que está sendo divulgado, Gabriel? Porque o sistema privado não está em greve. Quem está em greve é o sistema público, né? É o governo, não são as empresas. Então as empresas continuam divulgando seus dados. O payroll do sistema privado mostrou um crescimento nesse último mês. Isso é ruim para o mercado, tá? O setor privado contratando, a gente consegue ver nesse gráfico azul mais claro, né, o monthly change, mostrando que no último mês ele subiu, depois de 3, 4 meses seguidos de queda nas contratações. Então, se a gente realmente está vendo uma tendência de reaceleramento do mercado de trabalho, isso é ruim. Também outros indicadores de atividade econômica dentro do setor de serviços, que é um setor importante, o setor privado de serviços dentro da economia americana, ele é representativo dentro do PIB, também mostrando uma certa reaceleração nesse último mês. A grande dúvida aqui é como que tudo isso vai impactar o mercado de trabalho, o consumo das famílias e a inflação. São os 3 principais dados que o Fed está olhando. Quanto que as famílias estão consumindo, como é que está a inflação e como é que está o mercado de trabalho. Se esses 3 indicadores mostrarem desaceleração, aí tá ótimo, aí o Fed tem mais motivos para cortar os juros. Só que se eles mostrarem a aceleração, a economia está bem,
aí muito provavelmente não teremos corte de juros em dezembro, e aí é o pior cenário possível para o mercado. É um cenário de uma correção muito provavelmente maior. Então o que devemos ficar de olho principalmente é isso daqui, é o que pode trazer apetite de risco de volta para os mercados. Gabriel, qual que você acredita que é a maior probabilidade? Acredito que a maior probabilidade seja de corte de juros em dezembro, e a partir daí o cenário, principalmente dos primeiros 3, 4 meses de 2026, fica muito mais obscuro. Tá? Principalmente o quanto que o quanto que os indicadores econômicos vão permitir que o Fed corte mais juros, além desse primeiro corte, desse próximo corte em dezembro, quanto que nós podemos ter de mais cortes pela frente. E segundo, que tem um ponto que pode começar a fazer preço no mercado, e sendo bem sincero, eu acho que vai ser importante a gente acompanhar, mas eu não sei como precificar isso, que é o fato de que em dezembro, no máximo em janeiro, será anunciado o novo presidente do Fed. E aí, muito provavelmente, será um cara que vai ser indicado pelo Trump, e aí, muito provavelmente, esse cara ele vai ter uma postura muito mais pró-corte de juros. E pode rolar uma dinâmica que o Wall Street Journal chamou, é um termo relativamente comum ali nos Estados Unidos, que é o Shadow President, o presidente fantasma. O que é o presidente fantasma? Vamos supor, em dezembro é anunciado o novo presidente do Fed. Aí o Powell chega lá em janeiro e fala, ó, pessoal, não vou cortar os juros porque a inflação está muito alta. E aí o presidente que toma posse em maio vira para o mercado e fala, ó, esse cara não sabe nada do que está falando, a gente vai cortar juros pra caramba. Se ele não quiser cortar juros pelos próximos 3 meses, eu compenso tudo e faço um super corte junto com o meu comitê aqui quando eu entrar em junho. E aí, o que o mercado vai precificar? O mercado vai antecipar o que vai acontecer em junho? Ou o mercado vai ficar pessimista porque o Powell não está cortando no curtíssimo prazo? Essa é uma resposta que eu não tenho, porque a gente não tem nem precedentes para analisar situações muito parecidas. Mas eu continuo reforçando aqui que o X da questão, na minha avaliação, é se teremos ou não cortes de juros pelos próximos meses. Porque se nós tivermos pelo menos 1 ou 2 cortes de juros ao longo dos próximos meses, junto com essa perspectiva de troca de presidente a partir de maio, aí tá ótimo. O mercado precifica um futuro positivo de diversos cortes pela frente. E aí, no curto prazo, esse apetite de risco volta. Se o cenário for o contrário, aí muito provavelmente no curto prazo esse apetite de risco não volta. Esse aqui é um divisor de águas muito importante dentro da nossa avaliação. E por fim, o último ponto, um último motivo para a recuperação é a demanda institucional, que no final do dia é um fator, é uma resposta a tudo isso que eu citei. Se toda essa situação, essa visualização de risco do mercado melhorar, o apetite institucional volta, o fluxo dos ETFs volta, a liquidez do mercado por meio de compra de empresas, compra de ETFs, volta também. A demanda por novos ETFs se mantém alta. Um ETF de Solana, por exemplo, quando ele foi lançado, poucas semanas atrás, teve uma demanda muito grande. Quanto que ele vai ter de mais demanda ainda a ponto de você conseguir fazer o preço do ativo subir? Tudo isso são dúvidas relevantes e que a gente vai acabar descobrindo ao longo do caminho, mas a minha avaliação é que o que vai ditar esses dois cenários para onde que o Bitcoin vai é justamente quando que esses catalisadores que a gente sabe que vai acontecer vão acontecer. Porque ao contrário do bear market de 2022, por exemplo, a gente olhava para frente e falava, cara, durante o próximo um ano e meio é só merda que vai acontecer. Não tem a menor chance de ter apetite de risco para ativos de risco. Por quê? Não vai ter impressão de dinheiro. Pelo contrário, o Fed está tirando dinheiro da economia, o Fed está subindo juros, no mundo inteiro está todo mundo subindo juros e tirando dinheiro da economia, uma crise de crédito, inflação explodindo, tá tudo um caos. E vai continuar sendo um caos pelos próximos um ano e meio. Esse era o cenário final de 2021, começo de 2022. O cenário agora não é assim. É um cenário de olhamos para os próximos 12 meses, vai ter corte de juros, olhamos pelos próximos 12 meses, o Fed está reduzindo o QT, parando o QT, e pode ser que em algum momento ele comece a injetar liquidez no mercado. No mundo todo, todo mundo também cortando taxa de juros. Então, eu consigo ver um ciclo muito mais propenso e favorável para o mercado. Porém, assim como foi em 2025, na correção de 2025 e na correção do segundo e terceiro trimestre de 2024, nós podemos viver um hiato, um intervalo de notícias negativas. E isso impactar o mercado, e isso fazer com que o mercado fique mais tempo numa correção possivelmente maior. Gabriel, você acha que essa é a maior probabilidade? Não. Eu acredito que a maior probabilidade seja de que o Bitcoin, ao longo dos próximos 2, mais tardar 3 meses, ele se recupere e ele siga essa tendência de alta, seguindo os fatores positivos macroeconômicos daqui para frente.
não enxergo como a maior probabilidade nós estarmos entrando em um bear market, por isso sigo posicionado. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre o que eu estou fazendo nesse momento, o que eu estou comprando. Por fim, trazendo duas visões diferentes aqui, que eu acho que é legal a gente acompanhar o que os institucionais estão falando sobre esse momento do Bitcoin. Galaxy Digital, uma empresa, uma gestora de cripto muito grande, falando sobre reduzindo a perspectiva. Eles tinham a previsão de Bitcoin bater 185 mil dólares em 2025. Eles divulgaram para os clientes deles uma nova projeção de Bitcoin chegando em 120 mil dólares no máximo em 2025. E eles citam fatores muito parecidos, tá? Eles citam a última liquidação que teve no mercado e como que isso reduziu a confiança dos investidores. Cita como no curto prazo essa situação macroeconômica está prejudicando o fluxo dos ETFs e está fazendo com que as baleias elas realizem lucro. Então ele cita justamente no curto prazo a gente não tem uma tendência de compra e venda muito forte do Bitcoin. Então tem muita baleia vendendo e pouca demanda por meio dos ETFs. E ele cita a apatia do varejo, que é justamente o fato do varejo não ter voltado desde 2021, não estar tão animado com o mercado, porque não teve out-season, não teve euforia, esse tipo de coisa. Mas eles citam nessa mesma carta uma perspectiva sim do Bitcoin buscar o target deles de 185 mil dólares em 2026. E aí um outro ponto interessante também, JP Morgan, ele soltou uma previsão do Bitcoin batendo 170 mil dólares ao longo dos próximos 6 a 12 meses. E eles citam como o Bitcoin nesse patamar de preço está extremamente barato, principalmente em comparação ao ouro, e isso deve trazer demanda para o ativo. Então olha que interessante como a perspectiva dos investidores, olhando para um horizonte um pouquinho mais longo de tempo, continua muito positiva, embora no curto prazo a gente tenha uma incerteza muito grande no mercado. Então já chegando na conclusão desse vídeo, apesar dessa incerteza e medo muito grande no curto prazo, continuo enxergando que o cenário estrutural para uma tendência de alta mais longa do Bitcoin se mantém. A grande dúvida, e a dúvida mais importante de todas, é quando o otimismo vai voltar. Quando todos esses catalisadores para uma recuperação do mercado vão acontecer. E se eles demorarem para acontecer, quanto que a gente ainda tem de pressão vendedora para fazer o Bitcoin cair cada vez mais. A gente está vendo uma força muito grande do Bitcoin segurando os 100 mil dólares. Acredito que a maior probabilidade é a gente segurar esse patamar entre ali 95 e 100 mil dólares e fazer uma recuperação mais saudável. Mas claro, a gente tem que acompanhar todos esses indicadores e continuar acompanhando e continuar avaliando se a análise se mantém. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui no canal, no WhatsApp, respondendo todas as suas dúvidas. Se você nunca foi conversar comigo no WhatsApp, considere clicar aí no primeiro link na descrição. E claro, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as minhas análises. Te espero no próximo vídeo e não esquece de deixar seu comentário aqui sobre a análise de hoje. Qual é a sua opinião? Se o Bitcoin vai chegar, vai cair para os 80, 70 mil dólares ou vai se recuperar?